Eu queria voltar um pouco agora para a medicina. Você sabe que muitas pessoas têm dúvidas de saber o que é o nutricionista e o que é o nutrólogo. Qual que é a diferença do nutricionista e do nutrólogo? Bom, a principal é a faculdade. O nutricionista, ele fez uma faculdade de nutrição. O nutrólogo é um médico que se especializou em cuidar das doenças associadas a distúrbios nutricionais. Então, distúrbios relacionados à nutrição, à nossa alimentação do dia a dia. Então, aí a gente vai pegar a parte de macro e micronutrientes, todas as deficiências de minerais, vitaminas, as doenças que estão relacionadas à alimentação, diabetes, doenças dislipidêmicas, síndrome metabólica. Então, tudo isso engloba no estudo do nutrólogo. E a gente hoje, a gente consegue mensurar tudo isso, assim, porque a gente fala assim, poxa, como é que... Eu sei que quando a gente faz exame, tem uma lista de um monte de exames que a gente faz para ver os principais indicadores de saúde. Mas eu sei que quando a gente está olhando para o mundo de nutrição, da nutrologia, são outras análises que vocês fazem, né? O que hoje vocês conseguem enxergar nesses exames todos que vocês fazem? Bom, dos exames laboratoriais, eu falo que é uma foto do momento. Então, é que nem você tira uma foto, você tá paradinho, mas daqui a pouco você tá se movimentando, aquela foto pode mudar. E se você tentar fazer, às vezes, a mesma pose, depois não sai a mesma coisa. Nunca tá igual, né? Exato. Então, você faz um outro exame e fala, nossa, já mudou tudinho de novo. Esse nosso exame laboratorial, ele vai mudando a todo momento. Então, a gente vai acompanhando também essas alterações que falam do aqui e agora. Hoje, com a evolução da medicina, evoluindo para essa medicina mais personalizada, principalmente... Mais individual, né? Exato, voltando aí para medicina integrativa, preventiva, eu falo que a gente faz tipo um biohacking, que a gente consegue fazer em cima de alguns exames. Então, a gente já consegue ver suas sensibilidades alimentares, com qual alimento você faz uma reação mais inflamatória, qual alimento que consegue fazer uma reação mais natural de digestão para você, como tá a sua microbiota intestinal. Então, hoje a gente sabe o poder da microbiota na nossa saúde e trazendo assim para a nutrologia, para essa parte de emagrecimento, às vezes a alteração da microbiota intestinal já aumenta grelina, que é um hormônio relacionado ao apetite. Então, o paciente sente mais fome, talvez com a microbiota alterada, sim. E a gente já consegue identificar essas alterações importantes de microbiota. Tem outros testes genéticos que a gente consegue analisar quais são os caminhos que podem disparar naquele paciente. Então, a gente pode ter estratégias, não necessariamente que vão ter mudanças no aqui e agora do paciente, mas a longo prazo. Entendi. Olha, ele pode ter uma tendência a desenvolver uma doença X, que a gente pode, se a gente optar por esse caminho, talvez seja aí um caminho de prevenção. Alguma doença autoimune, um Alzheimer, uma diabetes. Sim, e alterações assim relacionadas a metabolismo de carboidrato, metabolismo dos lipídios, quais são os tipos de carboidrato que pode ser mais interessante usar nesse paciente, de gorduras. Então a gente consegue fazer um desenho mais específico. Tem teste de telômeros que a gente consegue ver a idade biológica, diferente da idade cronológica do paciente, e ter estratégias de estilo de vida. Então ela tá ficando muito personalizada e a gente consegue expandir um pouquinho, saindo daquele antigo conceito da medicina de tratar doença. Esse tema é muito legal, porque eu acho que existe um mito nas pessoas. Eu acho que a medicina, eu não sei se foi a medicina, se foram os planos de saúde, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que a medicina, ela, para algumas pessoas, é quando tá doente. Então, quando eu tô doente, eu vou no hospital, eu resolvo, eu procuro um médico, tá tudo resolvido. Então, acho que existe esse mito. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a importância da continuidade, né? Porque, por exemplo, o Cleverson, ele sempre perguntava pra mim, o que você faz? Com o que você passa? Quais exames que você faz? E eu ia contando pra ele, falando, poxa, Cleverson, é super importante você fazer um acompanhamento. Nosso organismo muda, como você falou. A gente tem que estar olhando, porque isso é o que vai dar saúde, longevidade pra gente, né? Qual que é a importância da medicina preventiva? Essa que a gente faz continuada. O que isso traz de benefício para essas pessoas que de fato aplicam isso nas suas vidas? Vou só voltar um pouquinho na tua pergunta, falando sobre essa medicina curativa, a medicina tradicional. Tá. Em períodos de guerras, epidemias, a medicina acabou evoluindo muito. Então, porque elas precisavam resolver um problema.
Entendi. Então, eles buscavam essa solução. Então, é histórico essa questão Ou da seja, medicina não curativa. A gente está entrando numa nova era que a gente já descobriu muita coisa relacionada à doença e agora a gente está entendendo como elas surgem. Entendi. Então, a gente resolvia mesmo um problema. E agora o olhar está sendo diferente. Ou seja, era mais reativo mesmo. O objetivo ali era, meu, a gente precisa reagir. Tá acontecendo alguma coisa aqui, a gente precisa fazer algo. Exato. E agora a gente tá virando esse jogo, né? Exato. É só trazer Covid. Não tinha vacina pro Covid, agora já tem. Por quê? Porque a gente viu um problema. A gente precisa ver a solução do problema. E depois a gente vai analisar toda a ação preventiva em cima disso. Mas a gente precisa resolver. Porque tá tendo um problema muito grande aqui. Espetacular. Então, isso é a grande história da medicina. Com a evolução, e eu acho que a gente tá só no início, vale ressaltar. A velocidade tá muito tá intensa, muito né? Do que tem intensa, aparecendo de coisas novas, acesso, né? Agora que a gente tá evoluindo cada vez mais nas pesquisas para entender o porquê. Ok, tem um diabetes. Por quê? Eu tenho um amigo que a esposa dele trabalha na Moderna, que criou do sequenciamento até o desenvolvimento da vacina. Ele estava mostrando um tombstone, que é tipo um troféuzinho assim. Eu acho que foi 42 dias. Eu acho que foi um recorde da história. Absurdo. Acho que nunca foi feito tão rápido assim, né? Então, hoje, a velocidade que a gente está evoluindo é incrível. Mas mesmo assim, não deixa de ter um impacto muito grande, lógico, absurdo. Mas hoje, acho que a gente já tem que, pelo menos, entender que a gente tem uma boa tecnologia. E isso está fazendo a gente entender como acontece o desenvolvimento do corpo e atuar em cima disso. Hoje, sabendo como funciona esse caminho das doenças, a gente consegue também agir em cima disso, analisar, às vezes por pequenos parâmetros que mudam facilmente, o caminho que o paciente está optando. Falando, ei, volta aqui que isso aqui pode acontecer mais tarde, um problema maior. Com essa medicina preventiva, a gente acaba potencializando a máquina. Eu falo que assim, o corpo é como se fosse um carro. E se você cuidar muito bem desse carro, esse carro dura muito tempo. A gente tem que mandar para revisão, lavar direitinho, combustível bom, óleo bom. Então tem que ter esses cuidados que vai deixar você trabalhando sempre na potência máxima, entendendo que a gente vira estação de ano. Uma hora a gente tem um estresse no relacionamento, uma hora a gente tem um estresse no trabalho, uma hora a gente... Sei lá, ano passado, eu tava treinando, quebrei o dedo. Um estresse gigante. Nossa. Por quê? Muda todo o meu ritmo. O que eu vou fazer para adaptar a minha vida para o que está acontecendo agora? Então, isso faz a gente ter essa visão do acompanhamento contínuo e personalizado, entendendo que eu preciso saber o que você está vivendo aqui e agora para deixar a sua performance de vida melhor, para viver com mais qualidade, com um bom humor, vivendo mais feliz, né? Você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E é chocante. Que é, como é que a gente leva o nosso carro para fazer manutenção todos os anos, ou todo momento que precisa levar, e a gente não vai no médico cuidar da nossa carcaça? Parece ser meio maluco as pessoas não pensarem sobre isso, né? Eu sempre comparo o nosso corpo a um carro. Eu falo assim, de 0 a 2 anos, geralmente o problema é acidente ou de fábrica. Genético acidente. Né? Então, assim, é uma brincadeira, lógico. Não é 100%. Que é fácil das pessoas entenderem. Né? Exato. De 2 a 3 anos o carro funciona bem, ele ainda tá ali numa potência boa. Geralmente ali, se der algum problema, é acidente... Generalizando, né? Sim. Só lembrar disso. Geralmente é acidente, não sei o quê. Ok. Do 3º ao 5º ano, se você não começar a fazer os pequenos ajustezinhos da máquina, você percebe que ele vai começando a perder uma potência aos pouquinhos. Mas se ele estiver bem cuidado, geralmente o carro vai durando. No 5º ano, eles falam que já tá na hora de trocar. É verdade. Mas por quê? Na verdade, a gente fala assim, porque vai ter que cuidar um pouquinho mais. A partir dos 50, o cuidado é um pouquinho maior, de fato. Só que a gente pega um carro de colecionador, por exemplo. É impecável. É zerado. É impecável. O que ele fez? Não tem mistério. Cuidou. Ele cuidou.
Cuidou. Ele cuidou. Então, assim, é você colocar um combustível bom, um óleo bom, colocar água para alguns carros antigos que a gente precisava colocar água, etc. E a gente precisa colocar um combustível bom para dentro.